Sim, teve ponto bom nisso daqui, por mais que pareça que não. Isso aqui vai ser uma fábrica de meme. Já sabia que ia ser por ele? Não faz. Só não faz. Que agora a gente, eu acho que pode esquecer as próximas temporadas. Honestamente, se eles só tivessem colocado as imagens do Webtoon assim, passando e narrando elas, eu acho que tinha ficado melhor. E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo maravilhosamente bem com vocês. E o que foi isso que eu acabei de ver? Esse primeiro episódio de Debate, ou The Beginning After the End, eu tive que rir pra não chorar. E eu acho que eles já podiam mudar o nome pra The End Before the Beginning, que acabou de cavar a própria cova isso aqui. E pra quem não conhece, essa obra é um webtoon sul-coreano que, assim como a grande maioria, é colorido, bonito pra caramba e fala sobre um rei que morreu e renasceu como um bebê em um mundo onde a magia existe, sendo que a mãe dele usa magia de cura e o pai é um guerreiro. Aí, como ele ainda tem as memórias da sua vida passada, desde pequeno ele analisa todo esse mundo, as coisas que vê e começa a tentar aprender magia, o que consegue rapidamente e se torna incrivelmente forte ao longo do tempo. Além disso, ao decorrer da história, acontece um evento que faz se separar da sua família e temos uma jornada do garoto se tornando mais forte. Premissa base praticamente igual a Mushoku Tensei, não tem como a gente ignorar esse fato. E de início eu vou fazer uma análise com spoiler, obviamente, falando dos pontos fortes e bons. Sim, teve ponto bom nisso daqui, por mais que pareça que não. E depois, na sequência, eu vou falar dos problemas, ou pelo menos os piores, os maiores deles, que afetaram aqui a obra. E no finalzinho ainda eu quero deixar um questionamento, uma pergunta pra vocês que serve pra todo mundo. Pra quem gostou, pra quem não gostou, pra quem conhecia o Webtoon, pra quem odeia, tanto faz. E o primeiro ponto bom aqui é que eles levaram tão a sério a adaptação desse Webtoon que eles fizeram uma apresentação em PowerPoint com uma releitura da obra original. É brincadeira, né? Mas isso aqui não tem como não fazer piada. Isso aqui vai ser uma fábrica de meme. Lá no início, quando saiu a divulgação que o Debate ia ter uma adaptação, o pessoal hypou pra caramba, eu mesmo também, por mais que eu não seja tão adepto assim das obras coreanas, gostei pra caramba, li, é muito bom, só que quando veio o estúdio pra fazer ela, que é o Weicat, caiu por água de todo mundo a vontade de assistir, porque todo mundo sabe, se você não sabe, dá uma pesquisadinha aí, não tem um anime deles, que eles fizeram até hoje, que tenha nota 7. É tudo 6 pra baixo, ou seja, é aquele mediano ruim. Então não tinha como esperar algo bom. E eu já tava esperando uma catástrofe acontecer aqui, até por causa dos 2 PVs que a gente teve alguns meses atrás, que mostrava tudo com uma imagem estática. Esse ser aqui, que pra não dar tanto spoiler assim, eu não vou falar quem é, mas tá horrível. Então eu já tinha colocado a minha expectativa uns 7 palmos abaixo da terra. Eu literalmente enterrei isso. E olha que funcionou, porque eu não tive uma decepção tão grande assim quando eu fui olhar agora. Porque mesmo que tenha sido feito pelo estúdio Weicat, as partes da animação, tirando as imagens estáticas, as coisas que tem movimentação aqui, olha, elas até que tão legalzinha. Não tá nada uau, que maravilha, mas tá ok. As partes dele, que ele era um rei, agora sendo um bebê e não conseguindo se segurar, fazendo até o número 2 e ficando totalmente constrangido, isso foi algo que ficou muito bom, eu ri bastante, por mais que acabaram tirando uma ou outra cena engraçada dele nesse sentido, porque tem uma que ele tá se olhando no espelho, e agora ele vê que ele é bonitão, fala até pras garotas se prepararem, assim como outras partes onde o pai dele tá jogando ele pra cima, brincando com ele, ainda bate o joelho do coitado na parede. Boa parte dessas cenas que deixariam tudo mais leve e cômico, eles acabaram tirando. Por outro lado, colocaram alguns elementos a mais, como lá no final do episódio, quando ele destrói a casa tentando canalizar magia, no final de tudo cai sobre ele um pedaço da estrutura e o pai pula pra salvá-lo, pra segurar as coisas ali. Isso não existe no original, então reduziram as partes cômicas, só que adicionaram algumas que vão dando um ar mais sério ou sentimental no restante da obra. E no mais mudaram só uma ou outra expressão dele, ou como ele fala algumas coisas, como por exemplo quando o pai vai mostrar suas habilidades e só levanta umas pedrinhas. No anime ele diz que seria mais rápido usar as mãos e a mãe dele diz que não foi nada demais. Já no original ele fica bem decepcionado pensando que caramba, é só isso que tu conseguiu fazer depois de toda essa concentração. Tem as magias também utilizadas, que quando elas estão em movimento, porque também tem isso, né? Foi usado um CGI, mas que honestamente ficou muito bom. Não tá aquele negócio esquisito, fora de sintonia com a animação. O pai dele usando nas mãos também ficou bem legal.
E até a música da abertura a gente consegue elogiar porque foi muito boa. Tem aquela pegada de rock dos anos 2000 que eu gosto bastante. Só que aí a gente vem com os problemas. E como tem problema nisso aqui? Tanto que a gente vai falar só dos maiores mesmos. E o primeiro deles, eu acredito que foi literalmente ter feito essa adaptação pelo estúdio A-Cat. Já sabia que ia ser por ele? Não faz. Só não faz. Porque você tem uma obra mega famosa, até quem não gosta muito de webtoon ou manhwa, já sabia, já conhecia, já ouviu falar, já viu alguma imagem, alguma coisa. Tem uma legião de fãs disso daqui. Mais de 36 milhões de leitores. É muita coisa, tem muito conteúdo, daria muito episódio, temporadas, que agora a gente eu acho que pode esquecer as próximas temporadas. E não que precisaria ter uma animação no nível do Solo Leveling ou melhor, só que, poxa, metade do episódio pelo menos poderia ter as coisas se mexendo, né? E esse que é o grande problema dessa adaptação. E ele vai se seguir, anota isso que eu tô falando, ele vai ser a mesma coisa ou pior nos próximos episódios. Daqui a pouquinho eu vou dizer o porquê disso. Sempre que vai ter alguma cena de ação, curta, média, longa, tanto faz, é uma imagem do personagem fazendo um movimento e aí ou ela fica tremendo, ou com aquelas transição rápida de novela indiana, ou a imagem no fundo sendo movida lentamente, alguma pequena coisa na frente se mexendo por cima, e não teve uma cena de ação que foi diferente. Ele dá um golpe, mata dois ao mesmo tempo, que golpe, mata quem, como, ninguém sabe, a imagem só dá umas tremidas, e acabou. Aí beleza, segue o baile, você pensa que só nas partes de ação aconteceria isso, né? Não. Quando eles estão andando na cidade, o que acontece? É uma imagem estática, para dizer supostamente que eles estavam andando. Aí sim tem uma ceninha de 2 segundos, de alguns passos mesmo, depois mostra a cidade, eles de novo tudo com imagem. Um cara utilizando magia de fogo, o que acontece? Faz de início a magia com o movimento da mão e depois mais PNG. E isso aqui é o tipo de animação que eu faço aqui nos vídeos do canal. De jogar a imagem de cima pra baixo, de baixo pra cima, de um lado pro outro, de um canal iniciante. E daqui pra frente é só pra trás, a todo momento é uma imagem com um foco diferente, ou qualquer outra coisa pra só induzir ao entendimento de que se tivesse fazendo alguma ação. E tudo fica pior quando a gente começa a fazer algumas comparações, como por exemplo esse anime aqui, que lançou junto com ele, no mesmo dia, o Ishun de Chiryoshi Teita no Ni, que é um anime básico, clichê, eu acho que é Macaria ou alguma coisa assim, o estúdio. Essa é a primeira adaptação deles, eles já trabalharam em algumas outras, coisas minúsculas, nem na animação era direito, era em algumas coisas anteriores, e essa foi a primeira. E quando a gente olha as partes de ação que eles colocaram nesse primeiro episódio, olha isso, tá muito bom pro nível da obra. Se o DBA tivesse pelo menos metade da qualidade dessa animação aqui nas lutas, pronto, resolveria pelo menos uns 80% dos problemas dessa animação. Aí sim o pessoal ia poder sonhar um pouquinho mais ali com uma evolução, né? Uma troca de estúdio talvez para uma segunda temporada. Só que agora não dá nem para cogitar direito ter uma continuação disso daqui. E o porquê que vai continuar sendo assim ruim, ou talvez até piorar, que eu disse antes, se liga só nesses 2 PVs que saíram alguns meses atrás. Além de tudo ser imagem mais estática, igual foi esse primeiro episódio aqui, esse ser aqui, olha o jeito que ela tá. O Arthur ali embaixo, jogado igual um boneco. Tudo é só imagem, e todas as outras cenas de ação subsequentes é a mesma coisa, que foi apresentado nesses primeiros episódios. E no final desse primeiro ainda, esse mesmo ser aqui, ó, tá horrível da mesma forma. Então, sim, vai ser isso aqui em todos eles. Outro ponto muito problemático aqui é essa semelhança descarada com Mushoku Tensei. Por mais que seja só no início, porque depois, ao decorrer da obra, ele vai se distanciando cada vez mais, vai trilhando um caminho um pouquinho mais único. Quando a gente pega esse primeiro episódio e coloca do lado do primeiro do Mushoku Tensei, parece que fizeram totalmente baseado no Mushoku mesmo. Quando colocam um lado a lado, fica muito visível isso e é muito problemático. Parece que é uma cópia, só que numa resolução horrível. Sem falar dessa abertura, desse encerramento, né? Porque foi feito assim com a vontade negativa. Foi feito em uma calculadora isso daqui. A abertura, por mais que a música seja assim boa, são várias cenas com o mínimo de movimento possível e todo o fundo e ao redor é super básico. É só uma cor, às vezes mal tem fundo, ou uma sombra indo de um lado pro outro, e um encerramento que é o básico do básico.
metade tela preta, passando os créditos e os nomes, com a parte de cima o Arthur Chibi andando, e aí intercala mais imagens estáticas no meio disso. E eu ainda tive uma sensação muito estranha vendo isso daqui. Por mais que a média aí para adaptação de um episódio seja mais ou menos uns 4 a 5 capítulos, isso aqui foi muito arrastado para 24 minutos e não apresentou praticamente nada. Eu tava esperando que eles pontuassem melhor essas cenas cômicas aí, que colocassem só uma ou outra que de fato foi mais engraçado e depois dessem uma acelerada a mais nesse processo de quando ele ainda é bebê, porque não mostrou praticamente nada. A gente sabia que ele era um rei, que foi pra um mundo com magia e vai ser muito forte. Mas é só isso, você apresentou coisas básicas em 24 minutos, não rendeu nada. Ou que remodelasse a história, assim como acontece com quase todas as outras obras quando elas vão ser adaptadas. Literalmente fazer uma adaptação, poderia pegar tudo que vai aparecer agora provavelmente no episódio 2, onde ele teve uma vida ruim, o pessoal tratava ele friamente, ele não teve muita compaixão na vida dele, paz, isso e aquilo, jogasse lá na frente com a história de quando ele era um rei, e daí depois sim, da metade pro final, mostrasse ele nesse mundo, bebê, e recebendo carinho, mudando a sua perspectiva, mudando sua personalidade, aí ok, aí faria um pouquinho mais de sentido. Honestamente, se eles só tivessem colocado as imagens do Webtoon assim, passando e narrando elas, eu acho que tinha ficado melhor. Então, sendo bem direto e realista, o anime se afundou, cavou a própria cova, não tem mais volta, pelo menos nessa primeira temporada, infelizmente. E o questionamento que eu queria deixar pra vocês, que eu disse antes, eu acho que todo mundo concorda que o Webtoon e Manhwa é literalmente muito bom, consegue entregar muito bem essa proposta que traz do personagem principal ser forte pra caramba, de ficar mostrando e exibindo as suas habilidades, o pessoal de tudo ficar incrédulo, uau, nossa, que legal. E isso gera uma satisfação muito boa pro leitor, coisa que mangá e anime é muito difícil da gente ver. Porém, a grande maioria, mas grande mesmo dos manhwa e webtoon, eles têm a mesma premissa básica, o que muita gente acaba dizendo que eles não têm história, que são rasos, são chato a partir de certo momento da leitura e tudo mais. E aí que entra a questão. Será que manhwa e webtoon só fica bom para adaptação para anime se tiver o mesmo nível de animação que Solo Leveling? Porque mesmo que o Debate aqui tivesse uma animação melhor, nível mais mediano, será que ele teria sido tão bom assim ou seria só mais um? Tipo o que acontece muito com aqueles animes genéricos isekais. Mesmo os isekais genéricos que recebem boa animação, às vezes não necessariamente se saem tão bem assim, e outros com animação mais mediana acabam até se saindo melhor. Então fica essa pergunta, se manhwa e webtoon só literalmente fica bom em anime mesmo, se ele tiver uma animação do mesmo nível ou até mesmo superior a Solo Leveling. É isso aí, vamos esperar então que eles não consigam estragar mais ainda essa obra. Eu não sei se tem como fazer isso, né? Mas a gente vai ter que agora esperar pelos próximos episódios. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!